eu vou falar muito da perspectiva, assim, de uma pessoa que já trabalhou no Facebook, que já trabalhou no Nubank e que hoje trabalha no Google, né? Então, como que essas empresas, elas trabalham, principalmente Facebook e Google, elas trabalham essa questão da mudança do cenário do mercado e como falar com as pessoas. E aí, aqui, eu trouxe alguns grandes números que talvez vocês conheçam até mais do que eu, vocês são muito mais jovens, muito mais antenados, mas o que a gente tem visto é que a internet, ela está com uma maior penetração com o passar dos anos, né? Esses números que eu trouxe, eu peguei num relatório hoje que saiu, da Global Statshot Report, e aí eles mostram, a gente está falando de uma população de 7,8 bilhões no mundo, 5,2 bilhões de pessoas estão usando celulares, então pelo menos um, né? Estou falando números de usuários únicos. E aí a gente tem 4,7 bi de usuários de internet. A gente tem 4,1 bi de usuários de social media. Então, a gente está dizendo que um pouco mais de 50% da humanidade está ativa no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram e por aí vai. Quando a gente fala de Facebook e YouTube, por exemplo, a gente tem esse número super alto de usuários ativos mensais, né? Então, embora tenham mais pessoas cadastradas, a gente está falando de pessoas que usam ali todos os meses, falando de volumes super altos. Isso é muita coisa. É muita gente consumindo conteúdo nessas plataformas diariamente. E as marcas, elas querem falar com essas pessoas. Então, o cara que vende roupa, o cara que vende carro, todo mundo quer falar. O que vende computador, o que presta serviço, eles querem encontrar essas pessoas. E para isso elas usam tanto as plataformas do Facebook quanto as plataformas do Google, o YouTube, a busca, anúncios, etc., para anunciar os produtos e serviços e conseguir se comunicar com o público. E aí, as pessoas elas interagem com as mídias em formatos diferentes, dependendo da plataforma que eles estão, e numa variedade de devices, né, de aparelhos. Então, se no passado a gente tinha, as pessoas não tinham, por exemplo, o smartphone, que elas usavam só o computador do trabalho para acessar. Isso já não é mais uma realidade, né? Então, a Natália usa o computador do trabalho, ela usa o celular, ela usa o tablet, então ela está em diferentes lugares interagindo com as marcas dentro de cada uma desses devices. E aí, pensa que isso torna cada vez mais complexo para as marcas conseguir, primeiro, saber que é a mesma Natália que está em todos esses devices, e segundo, de entender que, putz, se a Natália começou a pesquisar uma viagem no computador do trabalho, mas depois ela vai terminar isso no celular, quando ela estiver no sofá assistindo série, como que essas empresas garantem que elas vão conseguir se comunicar comigo de uma forma que eu continue essa jornada de uma forma que seja sem atrito, né? Que eu não sinta a diferença. Putz, eu vou ter que começar a pesquisar tudo de novo porque eu mudei de device. Então, para as marcas é muito importante conseguir medir isso, entender quem são as pessoas, para que elas consigam se comunicar com essas pessoas da melhor forma possível. E aí, eu trouxe essa frase do William Deming, que fala que a gente acredita em Deus e todas as outras pessoas, elas precisam trazer dados. E por que eu trouxe essa frase? Porque quando a gente fala de marketing, existe ainda uma mentalidade muito presa no passado, né? Então, a gente vê muitos CMOs, né, que são os Chief Marketing Office, falando, putz, mas eu sempre anunciei na televisão e dava super certo, por que agora você está falando que eu não posso lançar o meu carro na televisão e eu preciso fazer isso de uma forma diferente na internet, sendo que as pessoas nem compram carro na internet? Então, o que essas grandes empresas de tecnologia tentam fazer é trazer uma mentalidade mais data-driven para uma matéria, né, para um assunto do marketing, que ele ainda é muito pautado nas opiniões das pessoas que estão fazendo isso há muito tempo. E pensa que isso é super importante, né? Porque à medida que você consegue provar o valor que uma plataforma tem ou que um anúncio digital tem, você torna mais fácil de trazer as empresas para esse ecossistema e você consegue ter um maior percentual dos investimentos delas de marketing dentro das suas plataformas, né? Então, a ideia, quando a gente fala de empresas de tecnologia, é conseguir mostrar que quando você usa os dados,
você consegue trazer um approach mais realista para as análises de marketing que você está fazendo. E aí, dois principais papéis que a gente vê o papel do estatístico muito forte, né, quando a gente fala de ser data-driven, são o Analytical Lead e o Marketing Insights Lead. Aqui eu vou focar mais no Google, mas no Facebook, por exemplo, essas funções também existem, mas elas são estruturadas de uma outra forma. O que eu queria contar um pouco para vocês e mostrar um pouco desse dia a dia é que os estatísticos, eles têm espaço nas duas funções. Hoje, por exemplo, no meu time, eu tenho uma função de Marketing Insights Lead, mas tem um outro estatístico dentro do time que ele atua como Analytical Lead. Então, eu queria mostrar um pouco, e aí aqui essa próxima sessão da apresentação vai ser focada em mostrar um pouco para vocês exemplos dessa atuação, muito como um cheiro de, putz, é possível trabalhar nessas grandes empresas, sendo você mais técnico ou sendo você mais business. Então, eu vou começar falando um pouco mais do Analytical Lead. Essa função, ela é, de fato, mais técnica, né? Então, pense em alguém que extrai base de dados, que faz integração, que escreve códigos, que ajuda o cliente a entender como que eles podem usar melhor os dados que eles têm internamente, e isso sempre trazendo uma visão de como que isso se aplica aos negócios, né? Então, por exemplo, como que ele pode usar os dados que ele tem para alavancar o uso que ele tem das plataformas do Google, por exemplo, quando ele fala de audiências ou das pessoas que ele quer alcançar. E aí, além disso, o Analytical Lead, ele tem um papel que é bastante relevante, que é na parte de mensuração. Então, ali atrás, quando eu falei, putz, mas as pessoas têm uma visão do marketing que é muito baseada em feeling, como que a gente traz os dados para dentro da tomada de decisão? Então, o Analytical Lead é essa pessoa que foca em mensuração, em provar os resultados que os anúncios têm, que as plataformas têm. E aí, quando a gente está falando de mensuração, é estatística pura. E eu vou mostrar exemplos disso para vocês. Então, eu trouxe três pilares ou três exemplos de análises ou de approaches que o Analytical Lead usa dentro do trabalho dele, que são puramente baseados em estatística. Então, tem o Market Mix Modeling, tem a atribuição multi-touch, né, multi-touch attribution, e os experimentos. Quando a gente fala de Market Mix Modeling, pensa que eu não vou citar a marca, mas sei lá, pensa numa empresa de varejo que tem lá todas as ações de marketing que ela faz, então todas as promoções, todas as mudanças de preço, todas as ações de marketing dela numa base de dados ao longo do tempo, e eles querem entender como que cada uma daquelas ações de marketing, ela contribuiu para o resultado final deles. Então, será que se eu coloco mais dinheiro na televisão, isso me gera mais resultado versus eu colocar meu dinheiro no digital? Então, pensa numa grande base de dados semanal ou até mais granular do que isso, tudo condensado em um modelo que vai determinar quais são os triggers ou quais são as alavancas de sucesso dentro desse ecossistema de ações de marketing. Então, isso basicamente é o que o MMM faz. Quais são as vantagens e desvantagens? Por um lado, ele é bem relevante quando a gente fala de empresas que são mais sazonais. Então, por exemplo, a indústria do varejo, ela tem uma certa sazonalidade. Então, sei lá, tem o Dia das Mães, tem o Dia dos Pais, tem o Dia das Crianças. É meio que esperado qual vai ser o volume. E os investimentos de marketing, eles não variam tanto. Então, quando a gente fala de um MMM, faz super sentido, porque quando eu olho a variação do investimento de um ano para o outro, não teve grandes saltos. Então, o MMM, ele é muitas vezes feito fora das empresas, né, por empresas especializadas. Então, a gente tem Ipsos, que faz isso, então, e outros players que são especializados nisso. Então, normalmente, o jeito mais fácil para as empresas é contratar um serviço de fora e eles usam esses resultados para embasar as decisões que eles vão ter. Agora, pensa numa empresa como, por exemplo, uma fintech, Nubank. Vocês acham que o investimento de marketing do Nubank, ele é constante ao longo do tempo, ao longo dos anos? Não.
eles são empresas que crescem muito rápido, então quando eu olho o investimento de um ano versus o do ano anterior, cara, não faz o menor sentido eu tentar modelar aquilo, porque a chance de eu errar é muito grande, porque as variações são muito grandes. Então, quando a gente fala de empresas que são mais digitalizadas, então, por exemplo, você não vê o Nubank anunciando na Globo. São empresas majoritariamente digitais. Quando a gente fala desse cenário que é mais digital, a gente normalmente usa o Multi-Touch Attribution, porque também ele está tentando modelar isso, só que dentro de um cenário digital que é completamente diferente do offline, é diferente da TV, etc. Então, a lógica por trás dessas técnicas ela é bem parecida, só que os objetivos ou as indústrias às quais elas se aplicam, elas são bastante diferentes. E aí, o papel do estatístico dentro disso, ele pode não ser a pessoa que vai construir isso. Quando a gente fala, por exemplo, do Multi-Touch Attribution, são modelos de machine learning, são coisas que normalmente a gente não cria na mão. Mas a função do estatístico ela é muito mais de ter um olhar crítico e entender de onde vem o dado, se a granularidade ela está sendo a mesma, como que a gente coloca as coisas na mesma base para conseguir comparar. Então tem um trabalho crítico do estatístico ali que ele é muito forte. Então, tanto no Market Mix Modeling quanto no Multi-Touch Attribution são papéis fundamentais ali do estatístico, mesmo que não seja a pessoa que vai construir, mas sendo a pessoa que vai garantir que o input que a gente dá para esses modelos, ele seja bom, né? Ele seja relevante e que ele ajude a gente a chegar em bons resultados. A gente estava falando dos pilares, né? Então, a gente falou do MMM, a gente falou do Multi-Touch Attribution e a gente estava falando dos experimentos, né? Por que os experimentos, eles são tão importantes dentro desse cenário? E eles são importantes porque os anunciantes, eles querem poder diferenciar os resultados de negócios que eles estão tendo por anunciar versus o resultado que eles teriam de forma orgânica sem anúncios, né? Então, que parte dos meus resultados, eles já iriam acontecer de toda forma porque as empresas conhecem a minha marca, porque elas querem comprar o meu produto, versus o resultado que eu tenho porque eu estou anunciando, porque eu estou porque eu estou aparecendo na busca do Google, porque eu estou colocando um anúncio no Facebook, ou porque eu estou colocando uma propaganda no intervalo do Jornal Nacional. Então, ser capaz de identificar esses efeitos e essas diferenças é fundamental. Então, quando a gente fala do papel do estatístico, a gente está falando muito sobre ser a pessoa que consegue explicar a diferença entre correlação e causalidade, né? Então, quando a gente fala dos anúncios, quando a gente discute isso com times de marketing, existe muita confusão entre você fazer, por exemplo, um teste AB versus você fazer um teste que é do tipo teste grupo controle versus grupo exposto, né? E por conta disso, é tão importante que o estatístico ele faça parte dessas discussões, né? Então, quando a gente está falando de testar se uma feature nova ressoa com as pessoas, elas conseguem identificar, versus você testar cores de anúncios, que são coisas muito mais simples. Então, existe um grau de dificuldade que às vezes ele pode parecer trivial aqui pra gente, porque a gente conhece os conceitos, mas que no mundo real muita gente faz confusão, né, de quão importante é você estabelecer um grupo controle para que você consiga testar as variações nos efeitos que você quer. Então, toda vez que a gente fala de experimentação, toda vez que a gente fala de test and learn, o papel do estatístico ele é muito claro. E aí a gente pode ser a pessoa que vai, de fato, desenhar esse experimento para garantir que todas as variáveis elas sejam iguais, com exceção daquela que a gente quer testar, ou a gente pode ser a pessoa que vai orientar o time dos clientes para que eles façam isso, porque é bastante comum a gente receber alguns resultados e aí a gente começa a perguntar sobre como foi feito o estudo, se teve grupo controle, se não teve, e as pessoas não fazem ideia do que a gente está falando, né? Então, embora seja um conceito bastante simples aqui para a gente, é uma coisa que no mercado ela não é difundida. Então, cabe ao estatístico cada vez mais usar esses conceitos de incrementalidade e colocar para rodar
experimentos que de fato estejam dentro das premissas que a gente considera como sendo boas e como sendo justas para decidir sobre um resultado de negócios ou sobre qualquer outra coisa. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, eu não trouxe números, mas eu trouxe o conceito, né, de coisas que o Analytical Lead enfrenta ou tem que lidar no dia a dia e que impactam diretamente os negócios. Então, esse experimento foi uma análise de anúncios do YouTube, tentando buscar insights para melhorar os criativos durante a Covid. O que a gente viu nos últimos meses, né, principalmente no período mais duro da pandemia, foi uma redução muito forte nos anúncios. Então, as pessoas não anunciavam carro, as pessoas não anunciavam novos produtos, porque existia toda uma incerteza, todo um temor de como as pessoas receberiam isso, tendo em vista que a gente estava numa situação, e ainda está numa situação muito difícil, com pessoas perdendo emprego, com pessoas perdendo a vida, com a gente dentro de casa. Então, dentro desse cenário, os anunciantes, eles tinham muitas dúvidas de como abordar as pessoas. E aí eles fizeram um estudo onde eles analisaram as performances, né, as métricas de marca para vários anúncios, né, e aí então tinham algumas das métricas que eles analisaram foram, por exemplo, o Ad Recall, que é, você se lembra de ter visto um produto da marca X? A consideração, você compraria esse produto? Favorabilidade, o quanto que você gosta desse produto numa escala, ou intenção de compra, você compraria? O quão inclinado você está a comprar? Então, eles fizeram análise dessas métricas usando anúncios que apareciam no YouTube. Então, em alguns anúncios apareciam uma linguagem muito mais focada no Covid, na pandemia e mostrando a marca. Em outros anúncios, ele falava o que seria o anúncio dele normal, sem mencionar pandemia, sem mencionar Covid, um anúncio negócios usuais. E aí eles analisaram esses dois tipos de comunicação, esses dois tipos de anúncio, o que eles encontraram? Que anúncios que refletem os negócios usuais, então, que não falavam de Covid, eles não tinham nenhuma diminuição com relação à performance nas métricas. Então, o fato de eu não falar de Covid e anunciar meu produto não impactou negativamente a minha marca. E outro insight que eles encontraram. Apesar dos consumidores estarem altamente receptivos a anúncios focados na crise, o apelo à crise, né, não está ampliando o impacto da marca. Então, as pessoas até queriam ouvir falar de Covid, mas se você fizesse isso, não necessariamente isso ia trazer um maior ganho para sua marca. E aí, eu trouxe esse exemplo porque são exemplos do dia a dia, onde os anunciantes têm dúvidas de como eles devem abordar as pessoas, ou que tipo de linguagem que eles devem usar, e a gente usa, basicamente, estudos de teste e controle para trazer uma resposta para esses anunciantes. E aí, fechando o capítulo do Analytical Lead, eu queria falar agora um pouco mais do Marketing Insights Lead. Então, essa função do Marketing Insights Lead, ela é uma função muito mais business, né? É uma função que está muito mais relacionada a gerar insights que impactam não só um cliente, mas que impactam a indústria. Então, enquanto os Analytical Leads, eles são profissionais que focam em um tema, que pode ser experimentação, que pode ser MMM, que pode ser entender audiências, o Marketing Insights Lead, ele foca na indústria, né? Então, a gente é especializado na indústria. Então, eu, por exemplo, trabalho com finance. Essa é a minha indústria, eu sou especialista nessa indústria. Então, tudo que eu gero de insights, normalmente é para atender não um determinado cliente, não um banco ou uma fintech, mas são materiais que a gente gera em grande escala para direcionar a indústria. E o nosso principal objetivo é ajudar a indústria a pensar nas estratégias. Então, para onde que o mercado está indo e como que eles podem se movimentar nessa direção. E aí, quando a gente fala dos insumos, né, que o Marketing Insights Lead usa, então, do lado do Analytical Lead, a gente viu muito mais ferramentas, né, muito mais técnico, muito mais estudo, muito mais tático. Quando a gente fala do Marketing Insights Lead, são profissionais que usam muito mais os sinais que os usuários deixam na plataforma. Então,
o que eles estão buscando, o que eles estão vendo de anúncios, o que eles estão assistindo no YouTube. É muito mais sobre comportamento, né? Então, entender o comportamento do usuário dentro das plataformas, mas fora das plataformas também. E a gente faz isso muito usando pesquisa de comportamento. Então, a gente roda muita pesquisa primária para entender como que as pessoas se comportam com relação a um determinado tema. Pode ser investimento, pode ser poupança, depois desse cenário onde muita gente não tinha um valor guardado e se viu exposto, pode ser, como que vai estar o cenário de viagem daqui a um tempo. Então, a gente, cada um na sua especialidade, né, na sua indústria específica, mas tenta entender o comportamento do usuário muito também usando pesquisa. E dados de mercado, né? Então, pode ser dados, sei lá, Ambima, B3, falando de finance, pode ser dados de emplacamento de carro, se você está falando de uma indústria automobilística. Então, tudo que ajude a gente a construir um ponto de vista e combinar mercado com comportamento do usuário. E aí eu trouxe um exemplo de um estudo, foram vários estudos, na verdade, que o time de insights do Google, de diferentes verticais, foi fazendo ao longo da quarentena. Eu até recomendo vocês olharem, eu não sei se vocês conhecem um site que chama Think with Google, onde tem vários insights de diferentes indústrias, Brasil e ao redor do mundo. Acho que vale muito a pena, é um site aberto, então acho que vale bastante a pena ler e entender esses estudos, porque eles são bem complexos, não, bem completos com relação ao comportamento das pessoas durante e agora nesse cenário onde a gente começa a reabertura. E aí aqui a gente estava tentando entender quais foram as mudanças nos hábitos de consumo, uma vez que a partir de março todo mundo não, pessoas privilegiadas passaram a ficar em casa e passaram a ter a sua rotina diferente a partir da pandemia, e como que isso fez mudar os hábitos das pessoas, né? Então, com relação a consumo, com relação a cozinhar em casa, com relação ao tipo de vídeo que essas pessoas estavam assistindo no YouTube. Então, foi um estudo que ele rolou durante várias semanas, que mostrou um pouco desse comportamento. Então, algumas das coisas que a gente viu. Produtos mais consumidos na pandemia, alta em produtos de higiene pessoal, de limpeza, de perecíveis, de não perecíveis. Quando a gente fala de educação online, também esse número de buscas super cresceu, 73%. Quando a gente fala de serviços e produtos, conta digital, internet banking, imóveis para trabalhar em casa, restaurante delivery, alimentos e bebidas. Então, foi toda uma movimentação no consumo e na mudança dos hábitos das pessoas que a gente consegue capturar dentro da nossa plataforma, e isso ajuda não só a gente a compreender esse movimento, mas também as empresas a serem mais assertivas quando elas falam com as pessoas. Então, mesmo movimentações das pessoas estarem mais em casa e passarem a cozinhar mais, então termos como pão caseiro, buscas de receitas, cozinha. Então, são todos comportamentos que a gente começou a ver que mudaram e que ajudam a gente a desenhar um ponto de vista com relação a diferentes indústrias e com relação a como vai ser a vida nesse pós-pandemia. E aí, um outro exemplo que eu trago aqui para vocês, que é a chance que a gente tem, a oportunidade que a gente tem de desenhar a nossa carreira, né? Então, voltando naquele ponto que eu falei do sucesso e de coisas que são importantes para você. Esse é um estudo que eu fiz no Google, que saiu essa semana no Valor Invest, que falava sobre educação financeira. Educação financeira é um tema que, para mim, é muito importante. Eu tenho certeza que a educação financeira vai mudar o Brasil. Então, é um tema pelo qual eu me interesso muito, consumo muito, e eu consegui ter o espaço que eu queria dentro do Google para trazer essa pauta para discussão. Então, aqui sou eu fui citada no artigo, então eu fiquei muito orgulhosa disso, mas eu queria trazer isso como um exemplo de como é importante que a gente seja protagonista e que a gente desenhe a nossa carreira de uma forma que faz sentido para a gente, né? Então, como você combina os dois mundos, de você fazer uma coisa que você gosta, mas você fazer uma coisa do jeito que você gosta e não do jeito que as pessoas esperam que você